Você já se perguntou o que Jesus diria à sua igreja hoje, se ele aparecesse diante da sua congregação, do seu ministério, ou até mesmo no seu quarto, em um momento de oração sincera? Quais palavras sairiam de sua boca? Repreensão, advertência ou louvor por sua fidelidade? Há momentos na vida cristã em que o Espírito Santo nos convida a parar, respirar e ouvir com mais atenção o que o Senhor tem a nos dizer. Vivemos dias em que o ruído do mundo tenta abafar a voz de Deus, em que distrações se multiplicam e a urgência da eternidade é muitas vezes ignorada. Mas quando abrimos o livro de Apocalipse e nos deparamos com as cartas às 7 igrejas, somos levados de volta ao coração de Jesus, aquele que anda no meio dos candeeiros, que conhece suas igrejas, que examina com olhos de fogo e que fala com autoridade, graça e verdade entre todas as 7 cartas. Há uma que se destaca por seu tom encorajador, cheio de promessas, sem repreensões. A carta à igreja de Filadélfia é como se Jesus, conhecendo profundamente as lutas, limitações e fidelidade daquele pequeno grupo de cristãos, abrisse diante deles uma porta celestial que ninguém pode fechar. E hoje, essa mesma porta está diante de nós, ao olharmos para a carta de Apocalipse 3, 7, 13. Não estamos apenas estudando um trecho histórico escrito há quase 2000 anos, estamos ouvindo a voz viva do Cristo ressurreto, falando diretamente ao seu povo nos últimos dias. Esta é uma mensagem que ressoa como um eco profético nos corações daqueles que o amam sinceramente. Filadélfia não é apenas uma cidade do passado. Filadélfia representa um tipo de igreja que Jesus ama, perseverante, dependente da graça e disposta a permanecer firme. Mesmo com pouca força, muitos imaginam que a força da igreja está no número de membros, na beleza de seus templos ou na influência que exerce na sociedade. Mas Jesus mostra, através desta carta, que a força verdadeira está na fidelidade silenciosa, no amor constante e na coragem de guardar a palavra, mesmo em meio à pressão, perseguição e fraqueza. Essa é a igreja que agrada ao Senhor, aquela que, mesmo sendo desprezada pelo mundo, é honrada por Deus. E por que isso é tão importante hoje? Porque estamos vivendo tempos parecidos. Em muitas partes do mundo, a Igreja de Cristo tem sido marginalizada, perseguida, desacreditada. Em outras, está sendo tentada por doutrinas falsas, distraída pelo conforto e desafiada por um secularismo crescente. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e tem investido com força para enfraquecer a fé dos eleitos. Diante disso, a mensagem de Filadélfia se torna um farol, um chamado à resistência espiritual, à fidelidade amorosa e à esperança inabalável. Jesus inicia sua carta apresentando-se de forma majestosa, isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Cada uma dessas expressões é carregada de glória. Ele é santo, separado do pecado, digno de reverência. Ele é verdadeiro, fonte de toda a verdade, o Logos eterno. Ele tem a chave de Davi, menos autoridade messiânica absoluta, poder para abrir as portas do reino. Esse é o Cristo glorificado, e ele está falando conosco. Essa introdução da carta não é apenas poética, ela é uma afirmação de que, quando Jesus fala, devemos escutar com temor e reverência. Ele conhece nossas obras, nossas lutas, nossas lágrimas e nossas intenções mais profundas. Nada está oculto aos seus olhos. Por isso, ao nos debruçarmos sobre essa carta, é necessário humildade, quebrantamento e expectativa. Este não é um estudo teórico, é um encontro com o próprio Senhor da igreja. É como se o Espírito Santo estivesse nos dizendo: pare tudo agora, silencie o coração, deixe de lado as preocupações momentâneas, feche as distrações. Eu quero falar com você. E quando Deus fala, tudo muda. Quando Jesus revela sua vontade, os céus se abrem e até as cadeias espirituais mais resistentes se rompem. Há algo poderoso em ouvir a voz do nosso Salvador. Sua palavra não retorna vazia. Ela gera vida, renova, alimenta a fé e nos equipa para a jornada. Filadélfia era uma cidade pequena, sem grande influência, mas sua igreja era fiel. Ela não negou o nome de Cristo. Mesmo com pouca força, guardou a palavra. E isso basta para atrair o favor divino. Isso basta para receber elogios do Senhor. Que contraste com tantas outras igrejas mencionadas nas cartas do Apocalipse, que estavam cheias de obras exteriores,
mas espiritualmente vazias, mornas ou corrompidas. Filadélfia nos mostra que, diante de Deus, o que realmente conta é o coração. Nesta introdução, queremos preparar seu espírito para mergulhar com profundidade nessa mensagem transformadora. Cada versículo desta carta carrega verdades eternas. Cada promessa tem um peso profético para os nossos dias. E cada chamada de Jesus. A perseverança é um lembrete de que a vida cristã é uma corrida de resistência, não de velocidade. Só vence quem permanece até o fim. Quantos hoje se cansaram no meio do caminho? Quantos abandonaram o primeiro amor? Quantos trocaram a cruz pela conveniência, a verdade pela popularidade, a fé pela aparência? Mas Filadélfia nos chama de volta ao essencial: amar a Cristo, guardar sua palavra, não negar seu nome. A igreja fiel ainda existe e você pode fazer parte dela. Você, que lê estas palavras agora, não está aqui por acaso. O mesmo Jesus que escreveu à igreja de Filadélfia está olhando para você neste momento. Ele sabe sua história. Ele viu quando você quase desistiu. Ele conhece as portas que se fecharam e as lutas que você enfrentou. Mas ele também conhece sua fé. Ele viu quando, mesmo com pouca força, você continuou crendo. E agora, ele está dizendo: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Que promessa gloriosa! Uma porta que ninguém pode fechar, porque foi o próprio Deus quem abriu. O mundo pode tentar impedir. As circunstâncias podem parecer contrárias. O inimigo pode se levantar. Mas se Jesus abriu, está aberto. E essa porta representa oportunidades. No reino, revelações espirituais, respostas às orações e até mesmo a entrada no descanso eterno. É uma promessa que aponta para o agora e também para a eternidade. O céu está atento. O reino de Deus está em movimento. E você é chamado a entrar por essa porta com fé. Este é um tempo de despertamento. A mensagem de Filadélfia é um chamado aos fiéis da última hora. Aqueles que, como sentinelas, continuam vigiando, mesmo quando todos parecem dormir. Que guardam a palavra, mesmo quando ela é impopular. Aqueles que amam a Jesus mais do que as coisas deste mundo. Esses serão guardados na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Esses receberão uma coroa. Esses terão seus nomes escritos na cidade do nosso Deus. Portanto, abra o coração. Este não é apenas mais um estudo bíblico. Convite ao alinhamento espiritual, à restauração da fé, ao renovo da esperança. É o momento para dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. É tempo de deixar a luz da palavra iluminar áreas escondidas da alma, de permitir que a voz do Jesus Limp cure e fortaleça. À medida que avançarmos no conteúdo desta carta, que o Espírito Santo ministre profundamente em seu coração. Que ele revele áreas da sua vida que precisam de atenção. Fortaleça o que está fraco, reacenda o que está apagado e encoraje você a permanecer firme, como Filadélfia. Porque a vitória não será daqueles que começaram com entusiasmo, mas dos que permanecerem até o fim com fidelidade. Que esta jornada espiritual seja marcada por lágrimas de arrependimento, suspiros de adoração, sorrisos de esperança e decisões de fé. Que ao final, você ouça do próprio Senhor as mesmas palavras ditas àquela igreja fiel: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A hora é agora. A porta está aberta. O chamado está ecoando. Você está pronto para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Se você está gostando deste conteúdo e sente que ele está edificando sua vida espiritual, então não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Clique no botão de curtir, deixe seu comentário com o que Deus falou ao seu coração e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos que você participa. Assim, você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra de Deus e a alcançar corações sedentos por esperança e salvação. E se aparecer a função hypar, clique no botão e seja um apoiador desta missão. Juntos, podemos levar a mensagem de Cristo cada vez mais longe. Que Deus te abençoe poderosamente. A cidade de Filadélfia, situada na antiga Ásia Menor, foi muito mais do que uma simples localidade mencionada nas páginas do Apocalipse. Ela representava um símbolo profético, uma representação viva de uma igreja fiel, dedicada e perseverante. Quando Jesus se dirige à igreja de Filadélfia por meio da carta revelada ao apóstolo João, ele não apenas reconhece sua fidelidade, mas também planta nela uma promessa eterna.
ao meditarmos sobre essa carta, é como se o próprio Cristo estivesse falando diretamente conosco hoje, chamando-nos a viver com o mesmo zelo, pureza e firmeza que caracterizavam aqueles irmãos. Filadélfia era conhecida como a cidade do amor fraternal, e essa essência parece ter sido absorvida pela igreja ali estabelecida. Em meio às pressões sociais, perseguições e desafios culturais da época, aquela comunidade cristã se destacou não por sua força humana, mas por sua fidelidade espiritual. E é justamente por isso que Jesus diz: conheço as tuas obras. Que palavras profundas e consoladoras. Saber que o Senhor dos Senhores, aquele que tem em suas mãos as chaves de Davi, observa atentamente cada atitude de seus servos fiéis. Que honra, que responsabilidade. Ele vê o que muitos ignoram. Ele reconhece aquilo que o mundo despreza. Ele enxerga a fidelidade mesmo nas pequenas coisas e recompensa com promessas que o tempo não pode apagar. A imagem da porta aberta, que ninguém pode fechar, é um dos símbolos mais poderosos dessa carta. Representa oportunidades que vêm diretamente das mãos de Deus. Essa porta não é aberta por méritos humanos, influência ou força própria. É aberta por Cristo. E uma vez que Ele abre, ninguém menos, absolutamente ninguém menos pode fechar. Isso nos lembra que há caminhos e destinos preparados por Deus que não podem ser impedidos por circunstâncias, inimigos, perseguições ou limitações humanas. O Senhor da Igreja abre portas de salvação, portas de ministério, portas de provisão, portas de avivamento, e cabe a nós atravessá-las com fé e obediência. Jesus reconhece que aquela igreja tinha pouca força, mas mesmo assim guardou a sua palavra e não negou o seu nome. Isso fala profundamente conosco. Quantas vezes nos sentimos fracos, sobrecarregados, incapazes diante das lutas diárias? Ainda assim, o que o Senhor procura não é força exterior, mas fidelidade interior. A força da igreja não está em sua estrutura, mas na sua essência. Uma igreja pode ser pequena aos olhos do mundo, mas gigante aos olhos de Deus, se ela mantiver firme a sua palavra e viver em santidade. Vivemos tempos em que muitas igrejas estão buscando prestígio, reconhecimento, fama e números. Mas a igreja de Filadélfia nos mostra que o que move o coração de Deus não é o tamanho do templo, nem a quantidade de seguidores, mas a fidelidade à sua palavra. Em tempos em que tantos estão negociando princípios, relativizando valores e se rendendo à pressão cultural, a voz de Jesus ecoa: não negaste o meu nome. Que desafio, que chamado! Permanecer fiel em meio à infidelidade. Honrar a Cristo quando tantos o rejeitam. Viver a palavra quando ela é tratada como obsoleta por tantos. A promessa de que Jesus fará com que os da sinagoga de Satanás se prostrem e reconheçam que Ele amou. Aquela igreja é uma demonstração clara do cuidado e da justiça divina. Há momentos em que somos caluniados, rejeitados ou perseguidos por amor ao Evangelho. Mas o Senhor nos diz: eles saberão que eu te amei. O amor de Cristo é uma marca eterna sobre aqueles que são fiéis. Esse amor não se perde, não se dissolve com o tempo, não é apagado pelas lutas. Ele permanece, sustenta, fortalece e exalta no tempo certo. Outro ponto que merece nossa atenção é a promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa é uma das promessas mais poderosas relacionadas aos tempos do fim. Jesus está dizendo que aqueles que perseverarem, que guardarem sua palavra, que não cederem às tentações e seduções do mundo, serão poupados da grande tribulação. Isso fala de proteção divina, de livramento sobrenatural. Em um mundo que caminha para o juízo, há um povo que será guardado, porque decidiu permanecer em Cristo. E então, ouvimos dele: eis que venho sem demora. Que doce e poderosa promessa! Jesus está voltando. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia com os olhos no céu. Sua fidelidade não era apenas para o presente, mas estava ancorada na esperança futura. Precisamos resgatar esse tipo de fé. Uma fé que não se limita aos benefícios terrenos, mas que arde em expectativa pela volta gloriosa de Cristo. A noiva que ama o noivo está sempre preparada. Ela mantém a lâmpada acesa. Ela vive para aquele dia. Jesus promete coroar os fiéis. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso nos alerta que há recompensas celestiais preparadas, mas também há o risco de third class se não perseverarmos.
precisa ser mantida até o fim. A santidade precisa ser cultivada continuamente. O amor não pode esfriar. O zelo não pode desaparecer. É uma corrida que exige constância. É um chamado que exige entrega total. Então, ele diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Ser coluna é ser sustentação. É ser parte firme, inabalável, da estrutura eterna. Deus quer nos tornar colunas na eternidade. Homens e mulheres que hoje se firmam em Cristo serão firmados para sempre no reino. Não mais como peregrinos, mas como moradores. Não mais como servos aflitos, mas como príncipes redimidos. Teremos o nome de Deus escrito sobre nós, identificados para sempre como propriedade divina. Habitaremos na Nova Jerusalém, cidade eterna e gloriosa. Meditar nessa carta é como ouvir o próprio Cristo sussurrando ao nosso coração: eu vejo você, eu conheço suas lutas, eu valorizo sua fidelidade, eu estou abrindo portas. Voltando, permaneça firme, não desista. A recompensa está próxima. É impossível ler essa mensagem e não ser profundamente impactado. O Espírito Santo testifica dentro de nós que essas palavras são para hoje. Elas nos chamam ao arrependimento, à vigilância, à fidelidade. Elas nos encorajam a continuar, mesmo quando estamos cansados. Elas nos mostram que a verdadeira vitória não está no sucesso humano, mas na permanência em Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. A apostasia cresce. A verdade é distorcida. Mas o chamado de Jesus continua ecoando: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A carta à igreja de Filadélfia não é apenas um registro histórico. Ela é um grito profético, um chamado urgente, um encorajamento celestial, uma promessa de vitória para todos os que não negociam sua fé. E você, que tipo de igreja deseja? Ser uma igreja de aparência ou uma igreja fiel? Uma igreja popular ou uma igreja perseverante? Uma igreja que agrada aos homens ou uma igreja que agrada a Deus? Que hoje o Espírito Santo reacenda em nossos corações o desejo ardente de sermos como Filadélfia, fiéis, perseverantes, obedientes e cheios de amor. Jesus continua caminhando entre os castiçais. Ele continua observando as igrejas. Escreve cartas. E hoje, ele escreve ao seu coração. Que ao ouvir sua voz, você não endureça o coração, mas diga: eis-me aqui, Senhor. Quero ser parte da tua igreja fiel. Abre tuas portas diante de mim. Guarda-me do mal e prepara-me para o teu retorno. A carta à igreja de Filadélfia é uma convocação à fidelidade, uma inspiração à perseverança e uma promessa de recompensa. E que possamos abraçar esta mensagem com todo o coração, deixando que ela transforme nossa vida, nossa igreja e nosso destino. Que cada palavra ecoe em nós como um chamado celestial. E que, quando Cristo voltar, Ele nos encontre firmes, vigilantes e com um coração em chamas de amor por Ele. Amém. Ela era pequena, frágil, não tinha o brilho das grandes igrejas de seu tempo. Não possuía templos luxuosos, nem influência política, nem os aplausos das multidões. E ainda assim, foi a única entre as 7 igrejas do Apocalipse a receber apenas elogios do Senhor Jesus. Essa era a igreja de Filadélfia, menos uma comunidade de crentes simples, porém profundamente fiéis, no meio de uma cidade instável, rodeada por paganismo, terremotos físicos e espirituais, perseguições e pressões culturais. Ela permanecia firme, guardando aquilo que mais importava, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Ao estudarmos o contexto histórico da igreja de Filadélfia, percebemos algo extraordinário. Jesus não elogia sua estrutura, sua fama ou seus recursos. O que ele destaca é algo que aos olhos do mundo talvez parecesse insignificante. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Essa frase é um retrato fiel daquela igreja menos e também um espelho para cada cristão verdadeiro nos dias de hoje. O mundo valoriza o espetáculo, o poder, os números, mas Jesus olha para o coração, e no coração daquela igreja ele encontrou lealdade, perseverança e temor santo. Ela era uma igreja sem holofotes, pouco conhecida, talvez até mesmo pelas outras comunidades ao redor, mas o céu a conhecia. O Senhor da igreja a conhecia. E isso era mais do que suficiente. Sua reputação não estava nos corredores do poder terreno, mas registrada nas páginas eternas do Cordeiro. A igreja de Filadélfia
vivia sob constantes desafios. Estava cercada por uma cultura fortemente influenciada pelo helenismo e pelo culto aos imperadores romanos. Confessar o nome de Jesus como o único Senhor era considerado um ato de rebeldia. Recusar-se a queimar incenso a César podia significar a perda de tudo: emprego, bens, liberdade e até a própria vida. Mesmo assim, eles não negaram o nome. Isso fala de uma igreja que não se curvou à pressão, que não cedeu à apostasia e que não silenciou sua fé mesmo quando isso era o caminho mais seguro. Além disso, Filadélfia convivia com oposição de judeus religiosos que rejeitavam a fé cristã e perseguiam os discípulos do Nazareno. Jesus menciona isso diretamente: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Apocalipse 3:9. Esse trecho revela o ambiente de opressão religiosa e espiritual que a igreja enfrentava. Mas também mostra que o Senhor vê todas as coisas. Ele conhece os que são seus e ele promete justificar os seus fiéis diante dos olhos do mundo. Não havia promessas de facilidade, nem isenção das dificuldades. O que havia era uma presença constante, uma garantia divina de que, mesmo em meio à tempestade, a mão de Deus sustentava os fiéis. E isso, por si só, era tudo o que eles precisavam. Entre as mais impactantes promessas feitas por Jesus à igreja de Filadélfia está esta: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Historicamente, isso pode ter relação com a posição estratégica da cidade como porta de entrada para o Oriente. Mas espiritualmente, essa porta aberta representa oportunidades celestiais, acesso ao propósito de Deus, direção divina e autoridade espiritual. Filadélfia pode ter tido pouca força, talvez não tivesse muitos recursos ou influência, mas Jesus mesmo abriu portas para ela. Isso nos ensina que o sucesso do ministério não está na força humana, mas na soberania do Senhor. Quando Ele abre uma porta, nem o inferno inteiro pode fechá-la. Quantas igrejas hoje, pequenas e esquecidas pelos homens, estão sendo usadas poderosamente por Deus? Quantos cristãos anônimos estão sustentando intercessões, evangelizando com fidelidade, mantendo a palavra viva, enquanto o mundo persegue, zomba e ameaça? Filadélfia representa todos os que permanecem fiéis no secreto, os que não negam o nome, os que mesmo cansados ainda guardam a palavra, os que ainda têm temor do Senhor, os que choram diante do altar, os que não buscam aplausos, mas a aprovação do céu. Entre as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, muitos estudiosos interpretam que cada uma representa também um período profético na história da igreja cristã. Nesse entendimento, Filadélfia representa a era das missões e avivamentos dos séculos 18 e 19, quando o Evangelho foi proclamado aos 4 cantos do mundo, com poder, zelo e santidade. Foi um tempo em que, com recursos limitados, mas com corações inflamados, missionários cruzaram oceanos, atravessaram selvas, desertos e montanhas, apenas para anunciar que Jesus salva, cura e volta. Homens e mulheres que se recusaram a viver uma fé fria. Gerações que guardaram a palavra e não negaram o nome. Mas além do aspecto profético histórico, Filadélfia representa um padrão de fidelidade para a igreja dos últimos dias. Ela nos mostra que mesmo quando o sistema religioso se corrompe, mesmo quando muitos se rendem à mornidão de Laodiceia, sempre haverá um remanescente fiel, uma igreja verdadeira, perseverante e apaixonada por Jesus. Filadélfia é o retrato do povo da cruz, silencioso, mas firme, perseguido, mas cheio de fé, pequeno aos olhos do mundo, mas gigante aos olhos de Deus. Ela é a igreja que se move em oração, que jejua, que não busca fama, mas presença, que chora pelos perdidos, que espera ardentemente a volta do Senhor. Outra promessa de Jesus é poderosa: eu que o vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Apocalipse 3:12. Para uma cidade marcada por terremotos, onde as pessoas constantemente deixavam suas casas com medo, essa promessa significava estabilidade eterna. Jesus estava dizendo: vocês nunca mais serão abalados, estarão firmes na presença do Pai para sempre. Que promessa gloriosa! Filadélfia representa a igreja que será firmada na eternidade. A coluna fala de estrutura, permanência, honra. Jesus não diz que os fará visitantes no templo menos mais colunas. Part fundamental da estrutura.
eternamente estabelecidos diante de Deus, e Ele ainda promete: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. 3 nomes, 3 selos, 3 identidades eternas. A igreja de Filadélfia, tão desprezada pelos homens, seria marcada por Deus no céu. Essas promessas não são poéticas apenas, são reais, são eternas. Elas nos mostram o destino glorioso reservado para aqueles que perseveram, para os que permanecem firmes, para os que não se contaminam. Filadélfia é o espelho onde a igreja moderna precisa se olhar. Em tempos de espetáculo, ela nos ensina o valor da simplicidade. Em tempos de fama, ela nos aponta para a humildade. Em tempos de relativismo, ela nos convida à fidelidade. Em tempos de apostasia, ela nos chama a guardar a palavra. Em tempos de perseguição, ela nos inspira a não negar o nome. Ela é a lembrança de que o céu não busca igrejas perfeitas, mas fiéis. De que Jesus não se impressiona com templos imponentes, mas com corações quebrantados. E de que, mesmo com pouca força, ainda é possível vencer, se estivermos com Cristo. Se hoje você sente que apenas mais um Senhor para ser, e vier fraqueza, se caminha na contramão da cultura e paga o preço da fidelidade. Então talvez você seja parte da igreja de Filadélfia, e se for, saiba disso. O Senhor está contigo. Ele conhece suas obras. Ele viu sua perseverança. Ele viu suas orações no secreto. E Ele mesmo pôs diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. A igreja de Filadélfia não está apenas no passado. Ela vive hoje, em cada lar onde a Bíblia ainda é aberta com reverência, em cada coração que se curva diante do Senhor, em cada igreja que resiste à pressão do mundo. Que possamos ser encontrados assim, fiéis, verdadeiros, cheios do Espírito, com os olhos no céu e os joelhos no chão, porque a porta ainda está aberta e o Senhor ainda caminha entre os castiçais, procurando uma igreja como Filadélfia. Que Ele nos encontre, que Ele nos use, que Ele nos marque com seu nome e que no grande dia sejamos contados entre os que venceram. Amém. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Assim começa a gloriosa e inesquecível mensagem do Senhor Jesus, a fiel igreja de Filadélfia. Não é uma introdução qualquer, mas uma apresentação carregada de majestade e autoridade. Jesus não apenas fala, menos Ele se revela com títulos que ecoam eternidade. Ele é o santo, separado do pecado, imaculado em sua essência, o próprio Deus encarnado. Ele é o verdadeiro, em quem não há sombra de erro, em quem podemos confiar com todas as forças do nosso ser. Ele é o que tem a chave de Davi, símbolo do governo legítimo, da autoridade messiânica, do poder de abrir e fechar portas, segundo sua soberana vontade. Naquela época, quando os portões de cidades eram trancados com chaves pesadas, ter a chave significava ter domínio, ter controle. Mas essa chave de que Jesus fala não é de ferro nem de bronze, é a chave da eternidade. Ele abre portas que ninguém pode fechar, portas de oportunidades do ministério, de salvação, de restauração, de avanço espiritual. E quando Ele fecha, ninguém pode forçar a entrada. Essa palavra é um lembrete à igreja e a nós hoje de que nosso destino não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Rei dos Reis. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. Ele vê, Ele sabe. Ele não é um Deus distante, que observa de longe com desinteresse. Ele caminha entre os candeeiros, entre as igrejas, entre os fiéis. Ele vê cada lágrima não enxugada, cada esforço não reconhecido pelos homens, cada ato de fidelidade, cada batalha silenciosa. Jesus conhece as obras da igreja de Filadélfia, assim como conhece as suas. Nada passa despercebido aos seus olhos de fogo. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aleluia! Que promessa gloriosa! A igreja em Filadélfia era pequena, frágil aos olhos humanos. Mas Jesus não escolhe os grandes aos olhos do mundo. Ele escolhe os fiéis, e sobre os fiéis Ele abre portas, portas de testemunho em meio à perseguição, portas de evangelização, portas de crescimento, portas que nem mesmo o Império Romano, com todo o seu poder, podia fechar. Porque tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que combinação preciosa. Pouca força,
mas grande fidelidade. Isso é o que move o coração de Deus. Ele não exige que sejamos fortes aos nossos próprios olhos, mas fiéis. Quantas vezes você se sentiu fraco, esgotado, sem forças para continuar, mas mesmo assim você guardou a palavra, permaneceu firme, não negou o nome de Jesus. Isso é heroísmo espiritual. Isso é coragem do alto. Jesus honra os que o honram. E esta palavra é um selo divino sobre aqueles que permanecem mesmo em meio à fraqueza. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem menos. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. O Senhor aqui revela uma justiça futura e espiritual. Aqueles que perseguiram a igreja, que fingiram ser do povo de Deus, mas estavam a serviço do inimigo, serão confrontados com a verdade. A fidelidade da igreja não será ignorada, será exaltada. Jesus mesmo fará com que seus opositores reconheçam: o Senhor amou este povo, o Senhor esteve com eles. A humilhação do justo diante dos homens será revertida na exaltação diante do próprio Cristo. Esta é uma promessa de esperança para todo aquele que já foi injustiçado, perseguido ou desprezado por amar a verdade. Um dia, até os que zombaram reconhecerão: o Senhor é com eles. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Que promessa extraordinária! Guardar a palavra da paciência menos, ou seja, permanecer firme mesmo sem ver as promessas cumpridas de imediato, confiar mesmo em meio à demora, ser paciente com o tempo de Deus. Isso é um selo de fidelidade que move a proteção celestial. Jesus promete guardar os seus da hora da tentação, uma referência escatológica, profética. Muitos estudiosos veem aqui um sinal do livramento antes da grande tribulação, uma promessa de que os fiéis serão preservados. Mas mais do que isso, é a promessa de que Deus nunca abandona os seus em tempos difíceis. Quando o mundo estiver os que guardaram a palavra da paciência terão uma cobertura especial do céu. Eis que venho, sem demora, menos guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui Jesus reacende a esperança. Ele diz: estou vindo, não tardarei. A promessa está viva, mas também exorta: guarda o que tens. Não é tempo de relaxar, não é hora de largar a armadura. O inimigo tenta roubar corações, tenta tirar a alegria, tenta roubar a coroa menos símbolo de vitória, de galardão, de recompensa eterna. A coroa é tua, mas precisa ser guardada com diligência. Que palavra de alerta e amor! Jesus está dizendo: não desista. O fim está perto e o prêmio é real. O há que o vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, menos a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui está uma das promessas mais sublimes da Bíblia: ao que vencer, ou seja, ao que perseverar, ao que guardar a fé até o fim, menos Jesus promete torná-lo uma coluna no templo do seu Deus. Coluna fala de estabilidade, permanência, honra, e um mundo que desaba, Jesus faz do vencedor um pilar no santuário celestial. E mais, ele escreve sobre este vencedor o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o seu novo nome. Isso é mais do que uma identidade, é uma pertença eterna, é um selo divino. É como se Jesus dissesse: você é meu, você pertence ao céu, você carrega minha marca para sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase é o selo final de todas as cartas às igrejas do Apocalipse. Ela não é uma sugestão, é um chamado urgente. O Espírito Santo está falando não apenas a Filadélfia, mas à igreja de hoje, a você, a mim, a todos os que se dizem discípulos de Jesus. Quem tem ouvidos, ouvidos espirituais, ouvidos atentos, ouça com o coração, com temor, com reverência. Esta carta não é apenas um elogio à fidelidade de uma igreja do passado. É um chamado à fidelidade hoje. É uma convocação para que sejamos a Filadélfia desta geração. Fiéis mesmo em meio à fraqueza, firmes mesmo com pouca força, apaixonados por Jesus mesmo sob pressão, guardadores da palavra mesmo sem aplausos, vencedores mesmo entre batalhas. A mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia
é um bálsamo para os que perseveram, é alento para os que caminham pela fé, é combustível para os que esperam no Senhor. Ela nos mostra que, mesmo em tempos difíceis, é possível ser fiel. Mesmo com pouca força, é possível guardar a palavra. Mesmo em meio à oposição, é possível não negar o nome e aos que assim vivem. Jesus promete portas abertas, proteção divina, exaltação pública, permanência eterna, coroa de glória e o seu nome escrito para sempre. Portanto, se hoje você sente que sua força está acabando, se o peso tem sido grande, se as lutas estão durando demais, olhe para a mensagem de Jesus a Filadélfia. Ela é para você. Ele sabe da sua fidelidade. Ele conhece sua entrega. Ele viu você guardando a palavra em silêncio quando ninguém aplaudiu. E ele diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Caminhe por ela, persevere, vença, porque o que ele prometeu, ele cumprirá. Amém. Em um mundo saturado de distrações, doutrinas distorcidas e pressões externas que desafiam a fé genuína, a mensagem de Jesus, a igreja de Filadélfia, ressurge como uma tocha acesa no meio da escuridão espiritual. Aquela pequena igreja, aparentemente frágil diante das estruturas dominantes de seu tempo, foi vista por Jesus com olhos diferentes, olhos que não medem força pela aparência, mas sim pela fidelidade. Hoje, essa mensagem ecoa com mais força do que nunca, pois vivemos dias em que a fidelidade está sendo testada, onde portas se fecham, mas também se abrem para aqueles que permanecem firmes no Senhor. A igreja contemporânea, em muitas partes do mundo, encontra-se diante de grandes desafios, perseguições sutis e abertas, relativismo moral, secularismo crescente, distrações tecnológicas e uma onda de frieza espiritual que ameaça sufocar o fervor dos corações. É nesse mesmo cenário de pressão e desafio que a promessa de Jesus resplandece com um brilho profético. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Não é uma promessa presa ao passado, mas um chamado vivo para o presente. Ainda hoje, o Senhor da igreja está abrindo portas, revelando caminhos, conduzindo seu povo fiel por trilhas de propósito, missão e esperança. O segredo da igreja de Filadélfia não estava em sua estrutura física, nem em sua influência política ou cultural, mas em sua fidelidade à palavra e em sua perseverança. Eles guardaram a palavra de Jesus. Eles não negaram o nome dele. Esses dois pilares, palavra e nome menos, continuam sendo as colunas fundamentais para qualquer igreja que deseja agradar o Senhor nestes dias finais. Guardar a palavra implica em não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E as tentações do mundo moderno, as ideologias contrárias ao Evangelho, e manter-se alicerçado na verdade eterna, mesmo quando isso custa popularidade, prestígio ou conforto. Não negar o nome de Jesus é mais do que uma confissão verbal. É uma vida que reflete a identidade de Cristo. Em uma sociedade onde se multiplicam os discursos politicamente corretos, onde ser cristão pode significar ser ridicularizado, excluído ou até perseguido, não negar o nome de Jesus é continuar vivendo como sal da terra e luz do mundo. É afirmar, com palavras e ações, que há um só Senhor, um messo Salvador, um misso caminho. Para os líderes da igreja atual, a mensagem de Filadélfia é uma convocação à integridade. Não se trata de construir impérios religiosos ou buscar aplausos humanos, mas de servir com fidelidade aquele que caminha no meio dos candeeiros. O ministério eficaz não se mede por números, mas pela obediência. Não é a visibilidade que determina o valor de um ministério, mas o quanto ele permanece leal à palavra. Filadélfia era pequena, mas foi elogiada por Jesus. Isso nos mostra que o verdadeiro sucesso espiritual não está na fama, mas na fidelidade. Para os membros da igreja, essa carta também carrega um chamado profundo. Muitos crentes hoje se sentem pequenos, frágeis, sem influência. Mas Jesus olha para a fidelidade daqueles que, mesmo com pouca força, não abandonam sua fé. Ele honra o que fazemos em secreto, o amor sincero, a oração perseverante, o serviço humilde. A porta que ele abre não depende de nossa força, mas da sua soberania. Ninguém pode impedir aquilo que Deus decidiu realizar na vida dos que o amam. Além disso, a promessa de proteção diante da hora da provação é extremamente relevante. Em tempos de tribulações e incertezas, quando crises econômicas, morais e espirituais
abalam as estruturas do mundo. Os fiéis são lembrados de que estão guardados pelas mãos do Senhor. A igreja que permanece firme, que não se corrompe diante do sistema, é sustentada pela fidelidade de Deus. Isso não significa ausência de dificuldades, mas a certeza da presença divina em cada batalha. Vivemos tempos em que o engano espiritual, falsas doutrinas, modismos teológicos e sincretismos têm seduzido muitos. Porém, a igreja fiel, o Senhor faz uma promessa gloriosa: farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amei. Isso fala de vindicação espiritual. Chegará o tempo em que os que zombaram da fidelidade verão que ela era a escolha certa. Os que desprezaram a verdade verão que ela triunfará. Os que perseguiram os fiéis verão que eles foram amados por Deus. A exortação de Jesus à perseverança também é extremamente atual. Em um mundo acelerado e imediatista, onde poucos querem esperar, perseverar torna-se uma virtude rara. Mas o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso nos alerta para o perigo da distração espiritual. Não podemos nos acomodar. A coroa é símbolo de vitória do reino eterna, mas ela pode ser perdida por negligência, por abandono da fé, por troca da verdade por conveniências passageiras. Jesus também faz uma promessa que toca as profundezas do nosso espírito. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. Isso revela estabilidade espiritual. Em um tempo de tanta inconstância, de pessoas que entram e saem da fé com facilidade, o Senhor deseja formar colunas menos crentes firmes, imovíveis, que sustentam a obra com sua vida. Mais do que frequentadores de templos, Ele quer homens e mulheres que sejam templos vivos do Espírito, que estejam profundamente enraizados em Ele. E então, Ele promete escrever sobre os vencedores o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o seu novo nome. Isso fala de identidade eterna. O mundo tenta rotular as pessoas com títulos passageiros, com identidades quebradas, com confusões emocionais e espirituais. Mas Jesus está preparando um povo com uma identidade celestial. A Graia Few, que não negocia seus valores, será marcada para sempre com os selos divinos da vitória, da filiação e da herança eterna. Nos dias atuais, a igreja que se inspira em Filadélfia é aquela que escolhe o caminho estreito, que não se corrompe com as facilidades do mundo, que valoriza mais a presença de Deus do que a popularidade. É aquela que prefere perder tudo, menos a comunhão com Cristo. É a que se mantém alerta, vigilante, apaixonada por Jesus, vivendo em santidade e ardendo no Espírito. Esse chamado é para todos nós. Jesus não muda. Sua palavra permanece viva. Seu Espírito continua a agir. E assim como Ele viu Filadélfia, Ele vê cada igreja, cada coração, cada servo. A porta ainda está aberta. A oportunidade ainda está diante de nós. É tempo de nos posicionarmos, de nos consagrarmos, de buscarmos com profundidade aquele que é santo, verdadeiro e tem nas mãos as chaves que abrem e ninguém fecha. A aplicação dessa mensagem à igreja de hoje não pode ser superficial. Ela exige uma resposta. Exige que líderes revejam motivações, que membros aprofundem sua comunhão, que a igreja como corpo de Cristo retorne ao centro da vontade de Deus. Precisamos urgentemente de uma igreja que não apenas conheça a verdade, mas que a viva com intensidade. Precisamos de pastores que preguem a palavra sem diluí-la, de igrejas que priorizem a oração, de crentes que brilhem como luzes no meio da geração corrompida. Filadélfia nos mostra que é possível agradar a Deus, mesmo em meio a perseguições, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo desprezados pelo mundo. Ela nos inspira a guardar o que temos, a resistir às tentações modernas, a confiar nas promessas eternas e a esperar, com fidelidade, o retorno glorioso do Senhor. E enquanto Ele não volta, seguimos firmes, vigiando, servindo, adorando, porque sabemos que a coroa está preparada, a porta está aberta e o nome dele está sobre nós. A jornada espiritual da igreja de Filadélfia ecoa através dos séculos, como um chamado vivo e ardente aos corações que ainda batem pela verdade. Em um mundo de tantas portas fechadas, de tantas vozes que tentam calar a fé, o Senhor Jesus continua dizendo: eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Essas palavras não são apenas para uma igreja do passado, mas são um sopro divino sobre a igreja do presente, sobre você, que agora lê,
Ouve essa mensagem. A porta está aberta, a oportunidade está viva, a promessa está de pé e o convite é claro: permaneça fiel. Vivemos tempos desafiadores, em que o engano tem se espalhado com sutileza e o amor de muitos tem se esfriado. Mas, assim como Filadélfia foi elogiada por sua fidelidade, também hoje há aqueles que ainda guardam a palavra, que não negam o nome de Cristo, que permanecem firmes, mesmo quando são poucos, mesmo quando são fracos aos olhos humanos. E é para esses fiéis, para os perseverantes, para os que escolhem não se contaminar com o sistema deste mundo, que Jesus renova sua promessa: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Essa promessa fala diretamente ao coração de uma geração que muitas vezes se sente esquecida, invisível, pequena. Mas Deus vê, Deus conhece as tuas obras, Ele conhece a tua perseverança silenciosa, o teu joelho que se dobra, o teu coração que queima por Ele mesmo quando ninguém aplaude. Ele conhece os teus momentos de luta, de lágrimas escondidas, de provações que ninguém entende. E mesmo assim Ele diz: porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei. Que esperança gloriosa, que fidelidade maravilhosa. Jesus, ao falar com a igreja de Filadélfia, revelou que a verdadeira força não está nos números, na influência ou na aparência. Está na fé que não se dobra, está no amor que não se esfria, está na verdade que não é negociada. E essa é a igreja que Ele vem buscar. Uma igreja pura, santa, comprometida, perseverante. Uma igreja que não precisa ser aplaudida pelos homens, mas que é aprovada pelo céu. Uma igreja que, mesmo sendo pequena aos olhos do mundo, é grande diante do trono de Deus. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de rever nossas prioridades. É tempo de perguntar a nós mesmos: tenho guardado a palavra do Senhor com fidelidade? Tenho honrado o nome de Cristo com minha vida, minhas palavras, minhas escolhas? Tenho sido perseverante mesmo diante das dificuldades? Porque a promessa é para os que vencem. Jesus diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Coluna fala de firmeza, de sustentação, de permanência. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós: transformar-nos em colunas inabaláveis em sua presença. Mas isso exige decisão. Exige renuncia exige uma entrega total, porque a porta está aberta, mas só entra quem responde ao chamado. Só permanece quem persevera. Só recebe a coroa quem corre até o fim. E Jesus nos alerta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos hoje estão deixando escapar o que receberam? Quantos estão negligenciando a fé, permitindo que o mundo roube o que há de mais precioso? Quantos estão vendendo sua herança espiritual por prazeres passageiros, por aplausos vazios, por posições temporárias? Não é tempo de dormirmos, não é tempo de relaxarmos, é tempo de vigilância, é tempo de alinhamento com a vontade do Pai. É tempo de sermos como Filadélfia, fiéis, perseverantes, firmes, santos, porque as provas virão, as perseguições se intensificarão, o mundo continuará a se opor à verdade, mas a promessa permanece: os que guardam a palavra serão. Os que honram o nome de Cristo serão honrados, os que vencem receberão a coroa da vida. E há uma urgência espiritual pulsando nestas palavras, porque a volta de Jesus está próxima. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora. Essa é uma mensagem que precisa ser levada a sério. Não se trata de um discurso religioso. É um fato eterno. É uma realidade espiritual. O Rei está voltando. E Ele vem buscar uma noiva pronta, vestida de santidade, adornada com boas obras, cheia do Espírito Santo. Por isso, hoje, a voz do Espírito clama ao coração da igreja: desperta, desperta, levanta-te do sono espiritual, reacende a chama do amor por Cristo, volta a orar como antes, volta a ler a palavra com paixão, volta a servir com alegria, volta a pregar com ousadia, volta a viver com santidade, porque o tempo está se abreviando e a porta que está aberta não permanecerá aberta para sempre. A hora é agora. O chamado é para hoje. Se há algo que precisa ser deixado para trás, deixe. Se há algo que precisa ser restaurado, restaure. Se há alguém que precisa ser perdoado, perdoe. Se há um pecado que precisa ser confessado, menos confesse. Se há uma decisão que precisa ser tomada menos, tome agora. Porque a fidelidade que Jesus espera de nós é uma fidelidade prática, visível, diária. Não apenas palavras,
mas atitudes, não apenas intenções, mas ações. E se você sente que é fraco, que não tem forças, que falhou em muitos momentos, escute. Jesus não exige de você perfeição, mas fidelidade. Ele conhece a tua fraqueza e mesmo assim diz: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Isso significa que o que te sustenta não é tua capacidade, mas a graça dele. E essa graça está disponível agora. Essa graça te fortalece. Essa graça te renova. Essa graça te levanta. Portanto, com um coração cheio de fé, de esperança e de temor santo, tome hoje uma decisão diante de Deus. Comprometa-se novamente com a verdade. Consagre-se novamente ao Senhor. Entregue-se sem reservas. E intua. Viva como Filadélfia, com fidelidade, perseverança e amor fervoroso por Cristo. Porque grandes são as promessas, e fiel é o que prometeu. Ele vem, ele está às portas, ele não tardará. E se esta mensagem tocou o teu coração, não aguarde só para ti. Compartilhe com outros. Leve essa palavra para a tua igreja, tua casa, teus amigos. Seja um mensageiro da fidelidade. Seja uma coluna no meio da geração caída. Seja luz onde há trevas. Seja sal onde há corrupção. A voz do Espírito Santo ainda está ecoando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você não apenas ouça, mas responda. E agora, querido irmão, querida irmã, é tempo de agir. É tempo de dobrar os joelhos e orar com fervor. Ore por sua vida, por sua família, por sua igreja. Ore para que o Espírito Santo reacenda a chama que talvez esteja apagando. Ore por um avivamento pessoal e coletivo. Ore para que Deus te fortaleça, te renove e te encha de coragem para perseverar até o fim. E depois de orar, reflita, pergunte-se: o que posso fazer hoje para viver com mais fidelidade? O que posso mudar em minha vida para estar mais alinhado com a vontade de Deus? Quais atitudes preciso tomar? A quem preciso perdoar? Onde posso servir mais? E não pare na reflexão. Dê passos concretos. Retome a leitura da Bíblia com seriedade. Volte a congregar com compromisso. Envolva-se com os ministérios. Busque comunhão com irmãos fiéis. Testemunhe do amor de Cristo. Invista tempo com Deus. Porque cada passo na direção da fidelidade é um passo mais perto da coroa eterna. E finalmente, vive em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Busque a pureza de coração, a integridade nas ações, a humildade no servir. Viva como quem espera o Rei que vem. Viva como quem ama mais o céu do que o mundo. Viva como quem guarda a palavra com zelo e honra o nome de Jesus com tudo o que faz. A porta está aberta, a promessa está feita, a coroa está preparada e o Senhor está voltando. Não perca a tua recompensa, não negocie tua fidelidade. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo colherás. Que o exemplo da igreja de Filadélfia inspire tua caminhada. Que a fidelidade dela seja tua bandeira. Que a perseverança dela seja tua marca. E que quando Cristo voltar, você esteja entre os que ouvirão: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu a presença de Deus falando contigo, então não deixe isso passar. Esta é mais do que uma palavra. É um chamado para caminhar mais perto de Jesus, para se aprofundar nas Escrituras, para viver com propósito e fé renovada. Mas também é um convite para você fazer parte de uma missão: espalhar essa verdade a outras vidas sedentas. Por isso, agora é a sua vez de agir. Se inscreva no canal. Isso não é apenas apertar um botão, é assumir o compromisso de crescer espiritualmente conosco. Cada vídeo, cada estudo, cada palavra aqui é feito com oração, dedicação e amor, para que sua vida seja edificada em Cristo. Deixe o seu like se esta mensagem te abençoou. Ele mostra que este conteúdo tem valor e ajuda mais pessoas a encontrarem a palavra. Escreva nos comentários aquilo que Deus falou com você hoje. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa para não desistir. E compartilhe este vídeo com quem você ama, com quem precisa ouvir esta voz do alto. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está distante da fé ou enfrentando uma batalha invisível. E não pare por aqui. O canal está repleto de outras mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, cheias de esperança, ensino e direção para a sua vida. Assista aos próximos vídeos, alimente sua alma. Permita que Deus continue falando com você
Estamos juntos nessa caminhada. Seja parte dessa família de fé. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.